Nessas construções que a gente pode elencar junto ao processo de globalização, o processo de industrialização e a capitalização, né, o capitalismo inteiro que existiu no Brasil, a gente não pode deixar de lembrar do Nordeste na década de 30, a prosa de 30 principalmente, Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, Raquel Queiroz, todos esses autores que se destacaram na prosa de 30 tratam muito bem sobre essa questão do poder que está relacionado ao dinheiro, de quem obedece e quem manda, quem é o forte e quem é o fraco. Principalmente na figura do Fabiano, o candidato, se puder usar a literatura, isso é uma coisa muito interessante, deixa o texto bem redondo, é lembrar como ele é animalizado, como ele se sente inferior por não ter acesso à educação, por não ter terra, por não ter dinheiro, por não ser respeitado. Ele grunhe, ele não fala. Olha como essa disparidade ela acontece no Nordeste. Então o candidato teria de mão beijada a utilização de vidas secas e de todo o regionalismo de 30 para usar na prova. E linkando com o analfabetismo, né? Ela não caiu explicitamente, mas a questão do analfabetismo ela podia ser muito usada nesta redação. E eu também acho que a questão do saneamento básico também ser muito usado nessa redação, que foram as nossas maiores audiências dentro do podcast também. No nosso podcast. A gente tem um podcast que se chama Quem Somos Nós na Fila do Pão, que está no Spotify, linka lá e ouve. E nós conversamos muito sobre essas questões todas e poderiam ser utilizadas, né, porque nunca se esqueçam que a educação é uma ferramenta de construção de cidadania. Então, quando vai se falar sobre isso, a gente consegue muito bem construir um mapa de disparidade social e regional no país. E a proposta de intervenção, para a gente fechar com chave de ouro esse tema, eu produziria um texto aferindo ao governo políticas públicas de investimento nas áreas com mais vulnerabilidade, né? E também a gente poderia falar da aceleração da universalização do saneamento básico, que seria uma questão que já é uma política pública existente, só que ela tem que estar verdadeiramente implementada na região Nordeste, na região Norte, para que todos tenhamos um saneamento básico igualitário. Ela já falou de tudo, né? O que e para que, principalmente, ela já falou o que fazer e para que fazer, para conseguir toda essa ideia de igualdade entre as regiões. Relembrar, então, de todas essas questões ligadas ao saneamento básico. O governo já tem políticas públicas, agora ele precisa ser efetivado, eles precisam estar plenamente funcionando. E de onde tirar? Nós temos vários impostos de onde eles poderiam tirar, nós temos o pré-sal de onde eles poderiam tirar. Existe a ideia de fazer uma reforma ou de leis específicas sobre a atuação desses programas governamentais funcionando de fato nessas regiões que mais precisam, né? E o processo de privatização também do saneamento básico, colocando para jogo, colocando para licitação, não só as empresas públicas, como também as empresas privadas, que isso também está no novo marco legal do saneamento básico e que poderia ser usado também, o público e o privado trabalhando juntos para que as desigualdades regionais cessassem ou, por hora, amenizassem, né, Vitor? Isso são os agentes que podem ser colocados para essa ação transformadora e execuível, né, dentro da conclusão. O governo, a iniciativa privada, as escolas, as ONGs, né, então aqueles gomifes, as famílias, tudo isso que poderia mudar alguma coisa, criando uma capacidade maior de cidadania e de inclusão desses assuntos na agenda pública, de fato, do município, do estado e da federação. E com isso a educação também entraria no jogo, porque se a gente tem uma equalização, né, uma equidade entre as regiões, consequentemente também nós teremos uma educação de qualidade para todos. E o índice de analfabetismo ele cairia também. De novo, investir na educação sempre é um caminho para muitas das questões levantadas nas temáticas do Enem. Tratar os desiguais de forma desigual, no quesito região. Não se esqueçam disso. Lembrando, então, o princípio da isonomia, né, da igualdade da isonomia, e do Paulo Freire, que a gente poderia fazer de novo, fechando o texto, só se aprende ou só se cria inclusão
aprendendo com as desigualdades, não com as igualdades. É tratar os desiguais de forma desigual. É dar ferramenta, dar possibilidade para que todo mundo atinja o mesmo patamar. Agora, eu vou dar um bisuzinho rapidinho para vocês. Bisuzinho porque eu estou aqui na região sudeste e a gente fala assim, vou usar aqui uma variante linguística. Gente, nada melhor do que estudar Constituição Federal para as suas redações. Redação do Enem que se encaixa, Constituição Federal não tem erro, é um repertório sociocultural coringa e que você acerta em cheio. Ele não tangencia, ele acerta na mosca. Então, estudem repertório sociocultural constitucional, principalmente. Lei é muito importante e ela é coringona. E olha quem é que fala de lei, quem somos nós na fila do pão. Ele de literatura e eu de lei, né? Segue a gente. Segue a gente, curte, compartilha, ativa o sininho. Vamos lá colocar a gente para ser o dono da padaria, tá? Beijo!